É importante lembrar que a produção de quadrinho do universo gay, ele não é só feito de dramas familiares e tragédias, sacou? A gente tem, no caso, o exemplo aqui... O que nos leva ao Chelsea Boys. Ao Chelsea Boys. Que eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. Então, o Chelsea Boys é esse livrinho aqui, esses personagens, esse aqui até o segundo livro, esse aqui. Ele foi feito por dois quadrinistas canadenses, o Alan Newir e o Glenn Hanson. Eles trabalham com animação, com publicidade. E ele é basicamente uma sitcom. Ele conta a história desses três amigos aqui, que são o Nathan, que é o baixinho, o Sky, que é a Barbie, e o Soirée, que é a drag queen. E ele é uma comédia de situação. Ele fala da vida desses três personagens. Eles dividem um apartamento em Nova York. Então, assim, aquela coisa meio... Quem viu Friends, quem viu Seinfeld, o climão é mais ou menos aquele. O estilo do traço é uma coisa bastante... o Glenn Hanson, que desenha, ele trabalhou muita coisa com o Cartoon Network. Então, assim, é bem aquela cara do Dexter ou do Johnny Bravo. Então, assim, não é igual, mas assim, é aquela vibe, né? Eu particularmente acho o desenho, o design de personagem da Soirée excelente. Cara, excelente, é muito bacana. A maneira que ele passa as expressões da personagem é excelente, muito bom, muito bacana. Assim, fica claro que ele trabalha com animação, porque o quadrinho é leve, assim, o traço é leve, é engraçadinho e é extremamente expressivo. Então, para dar um contexto de como acontece a história, são esses três personagens aqui, eles dividem um apartamento. A história começa quando o Nathan, esse aqui é o primeiro livro, aliás, né? Esse que foi publicado, foi a primeira coletânea do Chelsea Boys. Eles saíam em algumas publicações gays, tipo jornais, revistas. E esse aqui foi a primeira coletânea, que saiu em 2003 pela Ellison Books. E ela foi seguida em 2006 por essa aqui, que já saiu pela Bruno Munder, que é aquela editora alemã especializada em publicações gays. A história começa quando o Nathan, que é o baixinho, ele perde o namorado e ele precisa dividir o apartamento para ajudar com as despesas. E quem vai morar com ele é o Sky, que é o bombadão gostosão da história, mas assim, ele é meio riponga, porque ele foi criado pelos pais hippies numa fazenda comunitária. E a Soirée, que é uma drag queen, que é aquele esquema bem sassy de drag queen de filme americano. E o básico que você precisa saber é isso: eles vão morar juntos e a história fala da vida deles nesse contexto nova-iorquino, urbano, enfim, né? Dentro da tira, assim, além da história, dos personagens, do desenvolvimento dos personagens, tem tiras que são feitas, como é uma tira que saiu no jornal, sem publicação, né? São tiras que refletem momentos da história dos Estados Unidos, da época que foi publicado. Tem uma tira falando sobre a guerra do 11 de setembro, só que tem umas tiras interessantes que saem um pouco fora do humor, assim, que é a temática do quadrinho, e vai trabalhar numa outra questão, né? Exatamente, assim, ele está muito inserido no contexto nova-iorquino, assim, urbano, anos 2000. Então, assim, ele fala do 11 de setembro, tem uma série de tiras que falam de casamento, quando estava rolando um debate mais acalorado sobre casamento gay nos Estados Unidos. Tem tiras que falam, não ligadas a nenhum momento específico, mas tem um arco de histórias, que é quando o casal de lésbicas amigas do Nathan pedem para aquele dois esperma, para elas terem um filho, e aí nasce o bebê mais feio do mundo, que é uma piada recorrente no Chelsea Boys. Exatamente. Que a filha do Nathan é o bebê mais feio do mundo. As personagens de apoio são muito boas, são muito boas. Tem a família, a irmã do Nathan, né? Que tem um marido meio brucutu, direito, assim, brucutu, assim. Tem a família da Soirée também, que tem o pai, que tem uma relação X com o pai. Tem a família os pais hippies do Sky. Dos pais hippies do Sky, que são muito engraçados, que o pai é muito bacana. Se cortar o rabo de cavalo, né? Fica ótimo.
as vizinhas, né, as amigas, as lésbicas. Isso, exatamente. Assim, então assim, tem uma coisa no Chelsea Boys que eu não gosto muito, que é o seguinte, você vê que eles são, fisicamente eles são estereótipos, né? Você tem a drag queen, você tem a Barbie, e você tem o Nathan, que ele até é descrito na introdução de um dos livros como um cara que é velho demais para ser um cub e baixo demais para ser um urso, então ele tá mais pra Ewok. Então ele e ele é cheio dos problemas de autoimagem. E isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho. Tipo, ele tá sempre afim dos caras que são gostosões, musculosões. Ele tem altos problemas por ser peludo e baixinho e gordinho. E assim, talvez pelos autores não serem ursos, talvez tenha faltado essa... E assim, eles não têm obrigação de ter essa sensibilidade. Mas eu, como leitor, senti falta de um pouquinho de autovalorização na parte do Nathan, até porque ele é o protagonista, vamos dizer assim, o ponto de vista das histórias é mais dele do que dos outros. Exatamente, essa parte realmente é notável, assim, do Chelsea Boys, né? Pô, faltou falar da Miss Mermelstein, que é a cachorrinha do Nathan. Bicho, fala porque eu não sei o que é uma Miss Mermelstein é um personagem da Barbra Streisand, uma peça de teatro que ela fez. Que é I Can Get You Wholesale. É porque o Nathan ele tem uma obsessão louca com a Barbra Streisand. Pela Barbra Streisand. E uma das melhores tiras é quando ele encontra a Barbra Streisand no elevador. Ele pega o elevador, ela entra no elevador e ele ataca. É muito, muito engraçado. E é estereótipo também, mas é muito bem... eles lidam muito bem com os estereótipos. E assim, infelizmente a última coisa que eu vi do Chelsea Boys foi o segundo livro, que é o Stepping Out, que é de 2006. Assim, o site está desatualizado e assim, eu não sei se a tira continua, mas assim, independente disso, também eu recomendo pra caramba, porque... tomara que tenha continuado, né? Porque a diferença de qualidade do primeiro volume pro segundo volume é bem sensível. Assim. E o primeiro já é muito bom. O primeiro é engraçado mesmo. E assim, da mesma maneira que o Fan Home é um quadrinho altamente recomendável por ele ser uma leitura densa e séria, o Chelsea Boys eu recomendo pra caramba porque ele é um quadrinho leve e muito bem feito. O Chelsea Boys não tem uma edição nacional como o Fan Home tem, mas assim, nerd acha fácil na internet, então não é um problema. Eles têm o site, vou pedir pro Bin colocar o link no post que a gente colocar o vídeo, vou colocar na descrição do vídeo no YouTube também. E galera, esse foi o nosso primeiro episódio de Gin com Limão. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou hoje do Fan Home e do Chelsea Boys. Bom, acho que a gente tem que agradecer ao Bin, né? Por abrir o espaço. Por abrir o espaço pra gente ficar aqui falando. Né? Mas enfim, Bin, muito obrigado por você abrir o seu espaço pra gente. E até a próxima. Valeu. Você tem certeza que ia deixar a Binha? Obrigado por abrir o espaço para você. Tudo bem.